Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 5. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para ter acesso aos vídeos de forma exclusiva, antes de serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Além disso, na descrição também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Na atividade 1, o objetivo é determinar qual porcentagem a quantidade de quadrinhos pintados de cinza representa em relação ao total de quadrinhos. Você deve ter visto que 40 quadrinhos estão pintados de cinza. A gente pode representar, por meio de uma fração, a quantidade de quadrinhos pintados em relação ao total de quadrinhos. Eu já até coloquei aí o traço da fração, você viu? No numerador, eu coloco a quantidade de quadrinhos pintados de cinza, são 40. E no denominador, eu coloco o total de quadrinhos que há na figura, são 100, porque a figura foi dividida em 100 partes iguais. Essa fração pode ser lida como 40 centésimos ou 40 sobre 100. Mas tem uma coisa muito importante que, se você ainda não sabe, você vai passar a saber agora. Toda vez que o denominador da fração é 100, essa fração representa uma porcentagem. E como a gente representa essa porcentagem? É simples demais. A gente pega o numerador da fração e coloca do lado dele o símbolo de porcentagem. Então é isso, 40%, simples desse jeito. A resposta correta é a letra B. Na número 2, precisamos pintar a quantidade de quadrinhos conforme a fração e depois disso escrever a porcentagem correspondente em todos os casos. E é bom lembrar que o quadrado grande foi dividido em 100 partes iguais, tá? Agora a gente poderia calcular fração de quantidade. Tipo, poderíamos calcular quanto é 3/4 de 100. Aí a gente ia descobrir quantos quadrinhos é necessário colorir. Mas eu acho melhor a gente trabalhar com equivalência de frações. No exercício anterior, nós vimos que a porcentagem pode ser representada com uma fração que tem denominador 100. Então, a gente só precisa encontrar uma fração equivalente a 3/4 que tenha denominador 100. Vamos pensar. De 4 para 100, a gente precisa multiplicar por 25, não é isso? Então, vamos fazer a mesma coisa com o numerador. E 3 vezes 25 é igual a 75. Então, a gente precisa colorir 75 quadrinhos. E, claro, essa aí não é a única maneira de fazer isso. Agora, é só escrever o numerador da fração equivalente ao lado do símbolo de porcentagem. Assim, a gente tem 75%. Agora, é só a gente repetir esse processo nos demais casos. Nós temos aí 7/20. Vamos encontrar uma fração equivalente que tenha denominador 100. Pensa aí, de 20 para 100, a gente multiplicou por 5. Então, vamos fazer a mesma coisa com o numerador. 7 vezes 5 dá 35. Portanto, 35 centésimos é equivalente a 7/20. 35 centésimos indica que vamos colorir 35 quadrinhos do total, que é 100. E para escrever a porcentagem correspondente, basta a gente repetir o numerador da fração equivalente. Temos aí 35%. Vamos para o próximo caso agora. Temos aí a fração 9/10. Vamos encontrar uma fração equivalente que tenha denominador 100. Veja só, de 10 para 100 a gente precisou multiplicar por 10. Então vamos multiplicar o 9 por 10 também. E 9 vezes 10 é igual a 90. Portanto, 90 centésimos é equivalente a 9/10. E essa fração, 90 centésimos, indica que a gente precisa colorir 90 dos 100 quadradinhos que a gente tem aí. Em relação à porcentagem, é só a gente repetir o numerador da fração equivalente, e aí nós temos 90%. E no último caso, nós temos aqui a fração 4/5. Vamos repetir o processo. Vamos encontrar uma fração equivalente a 4/5 que tem denominador 100. De 5 para 100, a gente multiplica por 20. Então, vamos fazer a mesma coisa com 4. 4 vezes 20 é igual a 80. 80 centésimos é equivalente a 4/5. Essa fração indica que nós temos que colorir 80 dos 100 quadradinhos que estão aí. Em relação à porcentagem, é só a gente repetir o numerador da fração equivalente e nós temos aí 80%.
Na número 3, o objetivo é associar as representações em frações e números decimais que aparecem na primeira coluna com as representações em porcentagem que aparecem na segunda coluna. Vamos começar com a letra a fração 1/4. Vamos encontrar uma fração que seja equivalente a 1/4, mas que tenha denominador 100. De 4 para 100, multiplicamos por 25. Fazendo a mesma coisa no numerador, vamos encontrar 25 também, porque 1 vezes 25 é igual a 25. Então, 1/4 é equivalente a 25 centésimos, e 25 centésimos é igual a 25%. Então, vamos colocar a letra A lá no último espaço da segunda coluna. Agora, a letra B com a fração 1/5. Vamos encontrar uma fração equivalente a 1/5 que tenha denominador 100. De 5 para 100, multiplicamos por 20. Fazendo a mesma coisa no numerador, vamos encontrar 20, porque 1 vezes 20 é igual a 20. Então, 1/5 é equivalente a 20 centésimos. E 20 centésimos é equivalente a 20%. Então, de baixo para cima, colocamos a letra B no segundo espaço, ao lado de 20%. A letra C é bem tranquila, porque aparece um número inteiro, o 1. E 1, ou seja, 1 inteiro, é equivalente a 100%. Então, a gente coloca a letra C ali ao lado de 100%. Agora, a letra D, a gente tem um número decimal 0,5, que também pode ser lido como 5 décimos. Eu tenho um vídeo onde eu ensino a transformar números decimais em frações decimais, e um outro vídeo que explica o processo inverso, como transformar fração decimal em número decimal. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, dá uma conferida se você ainda não sabe, mas quer aprender a fazer essas transformações. São vídeos bem curtinhos. Muito bem, o número 0,5 ou 5 décimos pode ser escrito como fração dessa forma: 5 sobre 10, 5 décimos. Agora que temos uma representação fracionária, vamos encontrar uma fração equivalente a 5 décimos, mas com denominador 100. De 10 para 100, podemos multiplicar por 10. Fazendo a mesma coisa no numerador, vamos encontrar 50, porque 5 vezes 10 é 50. Portanto, 0,5 é equivalente à fração 5 décimos, que é equivalente à fração 50 centésimos. E 50 centésimos é equivalente a 50%. Então, a gente coloca ali a letra D ao lado de 50%. Na letra E, nós temos o número decimal 0,1. A representação fracionária de 0,1 é 1 sobre 10, ou 1 décimo. E agora a gente precisa encontrar uma fração equivalente a 1 décimo que tenha denominador 100. Muito tranquilo. De 10 para 100, multiplicamos por 10. Repetindo o mesmo processo no numerador, 1 vezes 10 é igual a 10. Portanto, 0,1 é equivalente a 1 décimo, que é equivalente a 10 centésimos. E 10 centésimos é igual a 10%. Então, colocamos ali a letra E ao lado de 10%. Como só falta a letra F e 1%, a gente já poderia colocar a letra F ali ao lado de 1%. Mas vamos fazer o processo completo. O número decimal agora é 0,01, que também pode ser lido como 1 centésimo. Esse número tem duas casas decimais. Então, a representação fracionária é 1 sobre 100, 1 centésimo. E 1 centésimo é equivalente a 1%. Então, está certinho, a gente coloca a letra F ali ao lado de 1%. Uma observação: em vez de colocar as letras dentro dos parênteses na segunda coluna, você pode colocar as representações em frações ou os números decimais correspondentes, mas eu achei melhor colocar as letras. Olha, na sequência aparecem esses símbolos, eu acredito que eles representam cargas de baterias, pelo menos no meu celular, aparecem alguns símbolos semelhantes a esses aí quando ele está carregando. Mas até o momento eu não vi nenhuma relação com as atividades do PET. Caso a apostila seja atualizada e surja alguma atividade que utiliza essa imagem, eu peço que você me conte aí nos comentários, por favor, tá bom? Na atividade número 4 são dadas várias informações numéricas sobre a malária e o objetivo é selecionar a afirmação verdadeira entre as que vão aparecer nas alternativas. Afirmativa A: a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos 2000 e 2010. Mas isso não foi dito no texto. Afirmativa B: a quantidade de mortes causadas pela malária no ano 2000 foi inferior à de 2008.
Bom, de acordo com o texto, houve 133 mortes em 2008, e isso, também de acordo com o texto, representa uma redução de mais de 60% em relação aos dados do ano 2000. Então, a afirmativa B ela não é correta. Afirmativa C. O número de casos de malária ocorridos em 2010 é maior do que o registrado no ano 2000. Vamos ver quantos casos houve no ano 2000. O texto diz que houve 1,18 milhão. Isso significa 1,18 vezes 1 milhão, que é igual a 1.180.000 casos. Eu vou deixar por sua conta conferir essa multiplicação 1,18 por 1 milhão. É uma multiplicação muito simples de ser feita. Mas e os casos em 2010? De acordo com o texto, foram 669.000 casos. Então, o número de casos em 2010 é menor que o número de casos no ano 2000. Portanto, a afirmativa C não é verdadeira. Agora, olha a afirmativa D. Os 669.000 casos do ano de 2010 correspondem a mais de 50% dos casos registrados no ano 2000. Para calcular 50% de um valor, basta dividir esse valor por 2, porque 50% representa a metade. Então, dividindo o número de casos no ano 2000 por 2, encontramos 590.000 casos. E como dividir um número inteiro por 2 é uma coisa muito simples, eu deixo esse cálculo aí por sua conta, tá bom? Dá até para você fazer mentalmente. Muito bem, como 669.000 é maior do que 590.000, é correto dizer que 669.000 é mais do que 50% de 1.180.000. Portanto, a afirmativa D é a correta. Agora a gente vai fazer um apanhado geral das diferentes representações que a porcentagem pode ter. Recomendo que você fique bem atento e faça suas anotações, porque no vídeo da semana 2 nós vamos usar muitos resultados que a gente vai ver agora. 50% pode ser representado na forma de fração como 50 sobre 100. E dá para simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 50. A fração irredutível que a gente obtém é 1/2, 1 sobre 2. Portanto, como 50% é equivalente a 1/2, calcular 50% de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 2, porque 50% é a metade. Além disso, 50% na forma decimal é igual a 0,50 ou simplesmente 0,5. 25% pode ser representado como 25 sobre 100. E podemos simplificar essa fração dividindo os dois termos por 25. Aí a gente obtém a fração irredutível 1/4. Por isso, calcular 25% de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 4, ou seja, é o mesmo que encontrar a quarta parte dessa quantidade. Além disso, 25% pode ser representado na forma decimal pelo número 0,25. 20% pode ser escrito na forma de fração como 20 sobre 100. Essa também é uma fração que pode ser simplificada, basta a gente dividir numerador e denominador por 20. Fazendo isso, nós vamos encontrar a fração 1/5. Então, calcular 20% de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 5. E quando fazemos isso, estamos calculando a quinta parte. Além disso, 20% pode ser representado na forma decimal por 0,20 ou 0,2. 10% pode ser escrito na forma fracionária como 10 sobre 100 e dá para simplificar essa fração dividindo os dois termos por 10. Com isso, a gente obtém a fração 1/10, que é irredutível. Então, calcular 10% de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 10, ou seja, é o mesmo que calcular a décima parte. E 10% pode ser escrito na forma de número decimal, como 0,10 ou 0,1. Temos também 1%, que na forma de fração fica 1 sobre 100, e essa já é uma fração irredutível. Então, calcular 1% de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 100, e quando fazemos isso, estamos calculando a centésima parte dessa quantidade. A representação decimal de 1% é o número decimal 0,01.
Finalmente, vamos falar de 100%, que é o todo, por isso na forma fracionária fica 100 sobre 100. E dividindo os dois termos por 100, nós encontramos 1 sobre 1. E 1 sobre 1 é igual a 1 inteiro. Portanto, calcular 100% de uma quantidade é o mesmo que dividir por 1, ou seja, 100% de uma quantidade é a própria quantidade. Você viu, a porcentagem pode ser representada com o número e o símbolo da porcentagem, mas também podemos usar uma fração com denominador 100. Em alguns casos dá para simplificar essa fração e também é possível utilizar o número decimal para representar a porcentagem. Eu tenho um vídeo que fala sobre as diferentes representações da porcentagem, também vou deixar o link na descrição, depois você pode conferir. O principal da atividade 5 é a análise dessa manchete do jornal Folha de São Paulo. Governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Havia 4 pessoas discutindo a informação dada nessa manchete e cada uma delas fez uma interpretação diferente. O Mário disse o seguinte: a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. Então, de acordo com o Mário, a cada 100 litros de petróleo, o governo ficará com 80. Veja, a gente tem aí uma representação fracionária 80 sobre 100, 80 centésimos. E 80 centésimos é igual a 80%. Então, o Mário está correto. Mas vamos ver como que as outras pessoas interpretaram essa manchete. O Paulo disse assim: da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. Veja só, a manchete diz que o governo do Brasil pretende ficar com a maior parte do petróleo produzido no pré-sal, mas não diz que o petróleo extraído do pré-sal representará a maior quantidade de petróleo utilizado no Brasil. É que existem outras fontes de produção de petróleo. Então, o Paulo interpretou a manchete de forma equivocada. Agora, olha o que o Silvio disse. De todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. 80 mil litros representam 80% de 100 mil litros. E não existe aí essa informação. Não foi dito que serão produzidos 100 mil litros de petróleo a partir do pré-sal. Então, o Silvio também interpretou de forma equivocada. Já o Tiago disse o seguinte: o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 em 80 litros. Essa afirmativa não tem nada a ver com o que está escrito na manchete, eu não vou nem comentar, só vou dizer que está errada mesmo. Então, de acordo com a manchete, entre as interpretações que foram apresentadas, a análise adequada foi feita por Mário, portanto, letra A é a resposta correta. Número 6. Representando 2,5% em forma de fração, obtém-se 1 sobre 40, 1 quarto, 2 quintos ou 5 meios. A gente começa representando 2,5% na forma de uma razão. Como tem esse símbolo de porcentagem, a gente pode representar com uma razão em que o número abaixo do traço é 100 e a gente chama isso de razão centesimal. E o número que fica acima do traço é o 2,5. Isso não é uma fração, e sim uma razão, porque na fração o numerador e o denominador precisam ser números inteiros, e 2,5 é um número decimal. Quando a gente olha as alternativas, não tem nada lá parecido com 2,5 sobre 100, até porque, como eu disse, 2,5 sobre 100 não é uma fração. Então, eu vou transformar isso aqui numa fração. Olha que simples, basta a gente multiplicar numerador e denominador por 2, porque aí o numerador vai passar a ser um número inteiro. Veja só, 2,5 vezes 2 no numerador é igual a 5, e no denominador, 100 vezes 2 dá 200. Agora sim, 5 sobre 200 é uma fração, mas olhando ali para as alternativas, essa fração não aparece lá. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente pode simplificar essa fração. E o 5 e o 200 são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 200 dividido por 5 dá 40. Então, nós encontramos aí uma fração irredutível que é 1 sobre 40, ou 1/40. Então, a resposta correta é a letra A, 1/40.
Muito bem, é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET Volume 5. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!